Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por nós estarmos aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus porque depois de um mês de férias, um mês abençoado, onde Deus nos protegeu, Deus restaurou nossas energias, nossas forças, podemos estar aqui novamente com os nossos irmãos tão queridos, com a igreja tão amada que Ele nos deu para caminhar. E hoje é o nosso retorno, né? Este domingo voltamos na quinta-feira às atividades, mas hoje de forma cultica, né? De forma de escola dominical, estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus ao coração de todos nós. Louvado seja Deus por esse tempo, meus irmãos. Um tempo agora de escola dominical, um tempo onde a gente pode orar juntos, mesmo à distância fisicamente, unidos espiritualmente, com o objetivo de louvar e engrandecer o nosso Deus. E principalmente escola dominical, para aprendermos, para absorvermos tudo aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração, através da sua palavra. Então eu te convido a começar esse tempo tão abençoado, preparado por Deus, começar esse tempo com uma oração. Te convido aí onde você que está trabalhando, você que está porventura em algum outro lugar, você que está em casa, chame sua família. Eu sempre digo isso, é o momento de estarmos juntos em família. Chame seus filhos, seu esposo, sua esposa, para juntos nós aprendermos mais desse Deus, para juntos nós buscarmos Ele em oração. Queria te convidar a agradecer a Ele pela semana que se passou, por esse início de ano, mais um ano, 2021, um ano que Ele nos deu para vivermos. Um ano que Ele nos deu para vivermos intensamente um relacionamento com Ele. Que seja assim na minha vida, na sua vida e no seu lar. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo e entregando este tempo de escola dominical nas mãos dele, para que o Espírito Santo nos conduza em todo o tempo. Querido Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, primeiramente por quem tu és, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Obrigado, Pai, porque no Senhor nós nos refugiamos, no Senhor nós encontramos força, no Senhor nós temos direção para o nosso caminho, Pai. Obrigado porque em tudo, em todo o tempo, nós vemos o teu cuidado, a tua boa mão sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque você é um Deus presente, um Deus atuante na vida dos seus filhos, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs que estão assistindo esse vídeo. O Senhor possa abençoá-los nesse dia, nesse domingo, que começando agora nessa escola dominical, o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um deles, Pai. Eles possam sentir a tua presença, a presença do Espírito Santo do Senhor ao lado deles, os consolando, os direcionando e os protegendo durante todo esse dia. Nós entregamos esse tempo de escola dominical nas tuas mãos, Pai. Que seja feita a tua vontade, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer transmitir a cada coração, a cada vida que está assistindo neste momento. Nós te louvamos, bendizemos, obrigado pelo pão de cada dia, pelo nossa família, nosso teto. Obrigado por toda a provisão que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Só temos a te louvar e te engrandecer e te agradecer todos os dias da nossa vida. E agora não é diferente. Obrigado por esse tempo tão especial. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos continuar nossos estudos e hoje em especial, o tema que nós vamos tratar hoje talvez caiba bem ao começo do ano. Estamos começando 2021, mas como muitos têm falado comigo, desde quando eu estava viajando, agora chegando aqui em Guarapuava, muitas pessoas têm dito para mim o seguinte: pastor, eu ainda continuo desanimado, porque parece que virou o ano, mas parece que tudo continua igual. As dificuldades, a pandemia, aqueles que estão desempregados continuam desempregados, parece que virou o ano, porque normalmente a gente tem aquela ideia, de que acaba um ano e começa outro, parece que tudo se renova, E de fato era para ser isso. Porém, esse ano nós vemos que está sendo diferente. Começamos 2021 da mesma forma praticamente que nós terminamos 2020. E isso traz o que? Muitas vezes o coração, meus irmãos? Algo chamado desânimo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa escola dominical. Nós estamos usando aquela revista, Problemas Existenciais, e nós já tratamos de vários tipos de problemas que nós enfrentamos aqui na Terra. Nós falamos sobre vencer o sofrimento, foi a primeira lição. Logo depois nós falamos vencendo a desesperança,
em um mundo onde a situação está cada vez mais difícil, devido a várias coisas, inclusive a própria pandemia, inclusive o pecado que habita, né, no mundo, que está no mundo, que nos afeta, tem trago desesperança para as pessoas. Nós falamos também sobre vencendo a solidão. Nós estudamos que o homem, o ser humano, não foi criado para viver sozinho, para viver só. Por mais que agora nós estamos tendo que ter distanciamento, isolamento social, o ser humano ele não foi criado para viver só. Então o sofrimento a solidão traz sofrimento para o coração das pessoas. Então nós aprendemos a vencer essa solidão. Se você, porventura, não assistiu, não participou dessa aula, é só você entrar aí na página da Igreja Presbiteriana Central, no YouTube, que tem todas as pregações, todos os estudos de escola dominical, você pode ir lá e acompanhar. Também falamos sobre vencendo a falta de perdão. Esse foi o último estudo antes da gente entrar de férias e viajar. Como é importante e, na verdade, é essencial e necessário para a vida do cristão o perdão. Nós falamos muito sobre isso. E hoje, então, nós vamos falar sobre o desânimo. O que é o desânimo, meus irmãos? Se a gente olhar, a gente vai ver que é um dos maiores instrumentos de Satanás para penetrar profundamente nos nossos corações. O desânimo esmaga as nossas emoções e imobiliza a nossa mente. Quando a gente está desanimado, parece que a gente não tem vontade de fazer nada. Parece que tudo para a gente é difícil. Parece que a alegria foge do nosso coração. A gente começa a viver uma tristeza profunda. E o que esse desânimo, né, nos leva? O desânimo, muitas vezes, ele consumado na nossa vida, ele também gera em nós algo chamado medo. Medo de enfrentar os desafios, medo de prosseguir na caminhada, medo do que vai acontecer amanhã, medo de Deus não estar nos protegendo, medo da gente não dar conta daquilo que a gente tem que fazer. Muitas vezes o desânimo, ele vai gerando também consigo o medo. E essas duas coisas juntas nos paralisam e nos enfraquecem, meus irmãos. Mas a palavra de Deus é aquela que traz um remédio. A palavra de Deus é aquela que traz a solução para nós vencermos o desânimo. E a palavra de Deus, ela traz a solução através do encorajamento. Deus, através da sua palavra, ele nos traz a cura para o desânimo, através do encorajamento. E para isso, eu te convido a ver isso de fato na palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que nós vamos ver Deus tratando no coração de Josué e de todo o povo, tratando o desânimo e o medo através do encorajamento. Vamos ler esse texto? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Um texto bem conhecido dos irmãos, todos já devem ter lido, meditado. Talvez relembrando alguns irmãos, o ano passado, quando nós chegamos aqui, né? No caso eu tinha vindo primeiro, né? A Vanessa e as crianças tinham ficado em Mogi Guaçu ainda. Esse foi o primeiro texto que eu preguei aqui na igreja, na escola dominical. Só que hoje a gente vai ler ele numa outra perspectiva. Então eu queria te convidar a acompanhar essa leitura comigo. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Que Deus fale do seu coração neste momento, meu querido, através dessa palavra, através desse texto. E que nós vemos aqui então, meus irmãos, através desse texto que nós acabamos de ler, é a seguinte história, né? Moisés estava conduzindo o povo do Egito para a Terra Prometida. Só que no decorrer dessa viagem, Moisés morre. Todos acho que já ouviram essa história. E quem quer ser seu sucessor direto? É aquele que andava com Moisés, aquele que aprendia com Moisés, Josué. Josué, então, a partir desse momento, desse texto, ele é chamado por Deus para continuar a missão que Moisés deixou, que é de conduzir o povo de Deus, o povo que foi liberto do Egito, da escravidão, para viver na Terra Prometida. Mas sabemos que isso não era tão simples. O povo teria que passar por vários outros lugares onde habitavam pessoas, inclusive a própria Terra Prometida era habitada por outros povos. Então, assim, não era chegar e morar. Eles teriam que lutar, que batalhar e principalmente confiar em Deus. Então, era uma missão difícil. Era algo que fez com que Josué ficasse desanimado. E como eu disse, junto com o desânimo veio também o medo. Então Deus aqui o chama e o encoraja. Então nós vamos falar hoje sobre o encorajamento de Deus, que é o remédio, que é aquilo que cura o nosso desânimo. Como você começou 2021? Talvez você tenha começado desanimado, talvez você tenha começado com medo do que ainda está por vir. Eu acho que isso passa pelo coração de todos, né? Quando o novo ano começa, o ser humano ele tem medo do que ele ainda não vê, do que aquilo que ele ainda não consegue viver. Então, 2021 está aí pela frente, nós temos um ano pela frente. E talvez o medo e o desânimo tenham batido o seu coração. Então, essa palavra de Deus é para mim e para você. Então nós vamos falar sobre o encorajamento de Deus e como, né? Deus encorajou Josué e nos encoraja hoje para vencermos o desânimo e o medo. Primeira coisa, Deus nos encoraja nos dando uma missão. Olha só, olha para o versículo 2. Deus está aqui falando, né, para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que Deus está fazendo aqui com Josué? Deus está lhe dando uma missão, ou seja, ele agora era aquele que ia conduzir o povo. Eles tinham que atravessar o Jordão e ir em direção à Terra Prometida. E conosco não é diferente, meus irmãos. Deus nos encoraja também, nos dando coisas para fazer, nos dando uma missão. O ano de 2021 só está começando. Estamos enfrentando muitas lutas já, né? No comecinho do ano, começo de janeiro, já estamos enfrentando lutas que talvez não foram vencidas em 2021 e que viraram o ano conosco, que não nos abandonaram, e essas lutas estão diante de nós já no início de 2021. Mas mesmo tendo todas essas lutas, tendo que enfrentar todas elas, mesmo assim temos muitas coisas para fazer. Vários sonhos, várias metas, vários objetivos. Você tem isso. Nós precisamos disso, meus irmãos, para vencer a desesperança, para vencer o desânimo, o medo. Nós precisamos sonhar, nós precisamos colocar metas, objetivos e correr atrás deles, entregá-los nas mãos de Deus, pedindo para que Ele nos ajude a alcançar tudo isso. Como igreja, nós temos também missão, meus irmãos, missão dada por Deus para nos encorajar. Como igreja, nós precisamos servir uns aos outros e a Deus de todo o nosso coração. Que esse ano seja um ano que a gente sirva os nossos irmãos ainda mais do que 2020. Que a gente sirva a Deus com tudo que nós temos e somos, ainda mais do que 2020. Precisamos orar mais do que o ano passado. Coloque isso como objetivo na sua vida. Ore mais, interceda mais, suplique mais. Ore, tenha contato com Deus.
Nós precisamos também, meus irmãos, evangelizar mais do que o ano passado. Nós também precisamos proclamar mais quem Deus é, mais do que o ano passado, para quem quer que esteja diante de você, começando no seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho, com seus amigos, seu ciclo de relacionamento. Pregue mais, proclame mais quem Deus é, o que Jesus fez por cada um de nós. Que isso possa ser algo, uma meta para você, uma missão para você e para todos nós como igreja do Senhor. Precisamos amar mais do que o ano passado. Amar, essa palavrinha é tão pequena e tão difícil de ser praticada, né? Mas nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos praticá-la todos os dias da nossa vida, diante de todas as pessoas com quem nos depararmos durante esse ano. Ame mais, coloque isso como meta. Essa é uma das missões que nós temos como igreja. E essa missão, da mesma forma que Deus deu uma missão para Josué para encorajá-lo, assim Ele tem feito conosco hoje como igreja. Todos temos missões para este ano. Todos nós. A igreja tem missão também para esse ano. E essa missão existe para sermos animados e encorajados para continuar na caminhada. Quando a gente olha para frente e vê tudo isso que nós temos que fazer, isso serve não para nos desanimar, mas isso serve para nos encorajar, para mostrar que nós temos o que fazer. E que isso sirva, meus irmãos, minha irmã, para que você possa ser encorajado e animado a viver esse ano de 2021 com toda a sua força, dedicando toda a sua vida a Deus, dedicando toda a sua vida à obra dele, dedicando toda a sua vida à missão que Ele tem para você. E que você entregue todos os seus objetivos. Se você ainda não tem, coloque, escreva. Eu falei isso ano passado, no começo do ano também. Escreva todas as suas metas, objetivos para este ano. Coloque diante de Deus, ore, interceda. Corra atrás, se esforce também. Faça a sua parte. Corra atrás, que 2021 possa ser um ano abençoado. Que as metas e objetivos que Deus permitir que você alcance sejam alcançadas para o louvor e glória dele e para a sua felicidade também, meu irmão. Segunda coisa que eu vejo, primeiro, então, Deus nos encoraja nos dando uma missão. Segunda forma que Deus nos encoraja cumprindo suas promessas em nossa vida. Se há algo que nos dá coragem e ânimo para viver, é ver Deus cumprindo todas as suas promessas em nossa vida. Ele diz isso no versículo 3, 4 e no 6 aqui do texto. Ele promete para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aí no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Os irmãos, tenho certeza de que todos nós fomos alvo da graça e da bondade de Deus em 2020. Todos nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos alvos dessa graça e dessa misericórdia. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é fiel, meus irmãos. E essa mesma graça e misericórdia nos acompanhará durante 2021. Creia nisso. Assim como Ele fez com Josué e com o seu povo na Bíblia, fará o mesmo conosco. Em 2021, Ele continuará cumprindo suas promessas em nossa vida. Sai ano e entra ano, mas a fidelidade de Deus continua a mesma. Tudo para que o nome dele seja exaltado em nossa vida. Talvez você tenha olhado e falado: nossa, pastor, mas os problemas, as aflições me acompanharam nessa virada de ano. Isso pode ter acontecido, meus irmãos, mas tenha certeza que Deus também, Ele virou o ano conosco. Deus está aqui, Deus estava em 2021 antes de nós o vivermos. E Ele é o Deus que não muda, o Deus imutável, o Deus que sempre foi fiel e continuará sendo fiel e continuará cumprindo todos os planos dele na nossa vida, independente de quem nós somos ou o que façamos. Ele continua sendo o mesmo e nada pode frustrar os planos de Deus que Ele tem para cada um de nós e para nós como igreja. Creia nisso. Deus nos encoraja sendo fiel, cumprindo suas promessas em nossa vida. Terceira coisa, meus irmãos, Deus nos encoraja estando conosco nessa missão. Todos nós temos missão, uma missão ou várias missões, como nós falamos aqui,
Mas o que nos dá esperança, o que nos encoraja é que nós não estamos sós diante dela. Porque eu falei que todos nós temos coisas para fazer no início aqui. E talvez você falou, pastor, mas isso não me encoraja, isso me desencoraja. Isso traz medo ao meu coração. Mas o que nos encoraja de fato, meus irmãos, além de nós termos uma missão, Deus, o próprio Deus está conosco nessa missão. Deus não nos manda fazer algo sozinhos. Foi assim com Josué. Se você olhar o versículo 5 e depois o 9, você vai ver, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Da mesma forma que Deus havia sido com Moisés, ele seria com Josué. E da mesma forma que ele foi com Josué, com várias pessoas na Bíblia, ele é conosco, meus irmãos. Ele está conosco, ele não nos deixa, não nos desampara. No versículo 9 diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não importa onde você pise, o que você faça em 2021, Deus está conosco. Não sei qual é a sua missão para esse ano, mas algumas são aquelas que nós já dissemos: orar mais, proclamar mais, pregar mais, amar mais. Em tudo isso, Deus está conosco. Talvez você tenha objetivos particulares no seu trabalho, na sua família. Deus está contigo, meu irmão. 2021 você não estará caminhando sozinho. Nós temos um Deus que nos dá uma missão e caminha conosco durante essa missão. Ele faz isso através do Espírito Santo, que está conosco, que é o nosso consolador, que é o nosso protetor, que é aquele que aquece nosso coração e nos leva para mais perto de Deus. O Espírito Santo está conosco, nós não estamos sós, ele não nos deixa ou desampara, mas continua caminhando conosco sempre. Creia nisso, que isso te anime, que isso tire todo o medo que permeie seu coração. Ele esteve o tempo todo com Moisés, ele esteve o tempo todo com Josué, ele estará conosco, meus irmãos, o tempo todo. Não será diferente conosco. Em 2021 ele estará ao nosso lado na caminhada o tempo todo. Creia nisso e se anime, você não está só. Creia nisso. Que isso possa te fortalecer nesse ano. Talvez um ano que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Temos boas notícias, como a vacina que está já sendo aplicada, tudo isso, mas nós não sabemos ainda como será tudo isso. Mas uma coisa nós temos a certeza, que nosso Deus, independente de tudo que passemos, Ele estará conosco, meus irmãos, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins e difíceis da nossa vida. Quarta coisa, meus irmãos, Deus nos encoraja através das Escrituras Sagradas. Isso é muito importante. Todo ano pessoas começam colocando aquele objetivo de ler a Bíblia inteira. Faça isso. Não ache isso um desafio muito grande, mas coloque isso como meta para a sua vida durante esse ano de 2021. Se você precisa de metas, coloque essa. Leia a Bíblia inteira. Faça isso. Não sei se você já fez, mas faça de novo. Leia, releia. É um livro que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Da mesma forma que nós precisamos do alimento físico para manter nosso físico, nós também precisamos da palavra de Deus diariamente para mantermos a nossa saúde espiritual, para vivermos espiritualmente saudáveis. Deus disse a Josué para meditar na lei, na Bíblia, dia e noite, para que ele não tivesse medo e nem desânimo diante das tribulações e desafios que estariam diante dele. Se existe alguma coisa, meus irmãos, que pode nos dar ânimo e coragem, esse ânimo e coragem que nós precisamos para as lutas e enfrentamentos de 2021, isso é a palavra de Deus. Nela nós somos encorajados, pois ela revela a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo revela o Deus poderoso, amoroso, presente, que cuida de nós o tempo todo. Essa é a palavra de Deus, se alimente dela, coloque como meta, como Deus disse a Moisés, a Josué, medite nela dia e noite, que ela seja a sua maior companheira nesse ano de 2021, para que o medo e o desânimo sejam vencidos na sua vida. A palavra de Deus é que nos encoraja, nos orienta, nos dá direção para onde irmos, para onde não irmos, o que fazer, o que não fazer. Se alimente da palavra, tenha intimidade com ela, porque você está ouvindo o próprio Deus falando ao seu coração. E por último, meus irmãos, Deus nos encoraja para que possamos também encorajarmos outras pessoas. Pastor, como assim? Isso? Tudo isso que nós dissemos aqui, Deus usa para nos encorajar. O encorajamento de Deus, nos dando uma missão,
cumprindo suas promessas em nossa vida, estando conosco nessa missão, encoraja através da palavra dele e, por último, ele nos encoraja também para que nós possamos ser promotores de encorajamento a outras pessoas. Olha no versículo 8, no comecinho dele, somente a parte A. Não cesses de falar do livro da lei. Deus aqui não pede somente para Josué ler e meditar, mas ele diz também para que ele não deixe de falar deste livro. Da mesma forma, meus irmãos, que eu acabei de dizer que a palavra de Deus é o principal meio que Deus usa para nos trazer encorajamento, para vencermos o medo, o desânimo, será assim com outras pessoas. Só que muitas pessoas talvez não tenham essa noção e ela vai ouvir a palavra de Deus não lendo, mas através da sua vida primeiramente. Então, que nós possamos esse ano, meus irmãos, 2021, sermos promotores também de encorajamento e ânimo para as pessoas. Que nós preguemos a palavra de Deus, essa mesma palavra que nos reanima, que nos encoraja, possamos proclamá-la a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, as quais nós nos deparemos durante esse ano de 2021, que elas sejam encorajadas através de nós, pregando essa palavra de vida, de força, de alegria, essa palavra da verdade, meus irmãos. Como cristãos, igreja de Cristo, precisamos levar ânimo e esperança aos abatidos e desanimados. Porém, nós só poderemos fazer isso se estivermos firmados na palavra, vivendo essa palavra e pregando ela todos os dias. Que isso possa ser uma realidade na minha vida, meu irmão, na sua vida também. Viva, medite, leia, se alimente da palavra. Viva, aplique na sua vida tudo aquilo que você tem aprendido dela. Mas também proclame, passe para frente essa mensagem, para que outras pessoas também possam ser encorajadas. Para que outras pessoas também possam ter essa esperança, essa alegria de enfrentar os desafios, olhando, não para os desafios, mas olhando para Deus, que é aquele que nos faz vencer todos eles. É aquele que está conosco, que não nos deixa só em nenhum momento. Meu querido, essa é a palavra da Escola Dominical para te animar. 2021 está só começando, mas que o desânimo e o medo não venham a te vencer já no início do ano, mas que você possa estar encorajado, que você possa estar animado para continuar na caminhada, continuar buscando a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Que essa palavra, se você quiser depois ler de novo esse texto, Josué 1, do versículo 1 ao 8, faça essa meta, leia a palavra de Deus todos os dias, leia a Bíblia inteira esse ano, coloque como meta, ore mais, pregue mais, busque se aproximar ainda mais de Deus em 2021, que esse ano possa ser um ano abençoado para todos nós e que Deus nos use como promotores de encorajamento para pessoas que também precisam. Que Ele nos ajude, tudo é por Ele, é por meio dele e também para ele. Amém, queridos? Vamos orar então? Te convido aí onde você está, se concentrar em Deus, tentar absorver tudo aquilo que foi falado, que isso possa ficar guardado no seu coração, que essa palavra possa vir te dar ânimo realmente, força, alegria para você continuar na caminhada. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque você é um Deus maravilhoso, um Deus bom, que cuida de nós. Nós vemos isso através da tua palavra, que nos encoraja, Pai. Tua palavra que nos diz que o Senhor é um Deus bom, que está conosco o tempo todo, que não nos deixa sós diante dos desafios e tribulações, mas um Deus que está conosco em todo momento, nos dando força, nos ajudando nessa caminhada tão difícil nessa terra, mas uma caminhada que não é solo, mas uma caminhada acompanhada pelo Senhor, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos encoraja, nos dando uma missão, que nós possamos cumprir essa missão, guiados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor esse ano, Pai. Que possamos ser cristãos melhores do que fomos em 2020. Nos ajude. Essa é a nossa principal missão para este ano. Obrigado que o Senhor cumpre as suas promessas, Pai, em nossa vida. Nós não merecemos nada e mesmo assim o Senhor é bondoso e misericordioso para com cada um de nós. Nós só temos a te louvar, a te engrandecer por isso, Pai. Obrigado que o Senhor está conosco. Obrigado porque através da Tua palavra nós temos o encorajamento e ânimo que precisamos para viver. E nos ajude, Pai, a encorajarmos outras pessoas também. Use a nossa vida como instrumento para também levar ânimo e encorajamento àqueles que precisam, àqueles que se depararem conosco durante este ano de 2021.
Que seja um ano abençoado. Entregamos esse ano, entregamos a nossa vida, entregamos a vida da tua igreja nas tuas mãos. Nos conduza segundo a tua vontade e nos proteja. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco o tempo todo. Abençoe agora também, Senhor, os meus irmãos nesse domingo, que eles possam ter um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e que logo mais à noite possamos nos reunir, alguns presencialmente, outros de forma remota, mas todos unidos para ouvir a tua voz e também para entregarmos o louvor e adoração que lhe é devido. Nos te louvamos e bendizemos o teu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar. Tenha um domingo abençoado com a sua família, você que não está com a família, que Deus te proteja, te acompanhe e tome conta do seu coração. Que a paz de Cristo repouse sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Nos vemos logo mais à noite. Fiquem na paz e um grande abraço.